Então, assim, as estratégias não são só de uma planta. As estratégias são da natureza. Então, por exemplo, quando uma árvore cai na mata, essa árvore vai cair, caiu com vento, porque ela era velha, por qualquer motivo. Abriu uma clareira. Se você tiver uma muda muito pequena que vem ali das sementes que estavam no solo, ela pode não resistir a esse sol, que vem a pino, a gota de chuva que cai martelando ela, jogando barro, né, que às vezes joga barro em cima dela, e o sol vem, esquenta aquele barro, torra aquela mudinha. Então o que a natureza faz enquanto sistema? Ela coloca uma embaúba, uma cecrópia qualquer, Que cresce rápido, que né? cresce rápido e vem fazendo sombra. Enquanto isso, a outra, vamos dizer ali que você tem um cajarana ou qualquer, né, uma outra árvore vindo ali, que são as secundárias, né? Na linguagem populações secundárias, na agrofloresta a gente tem outros termos, mas... E quando essa embaúba ela já não é mais necessária, ela vai soltar os seus filhotes para poder fazer esses curativos em outras clareiras, e ela entrega o seu corpo como adubo para aquele que está vindo. Né? Gente, eu estou emocionado aqui com essa descrição aí. Eu tenho um amigo que ele fala assim, é como se você estivesse concorrendo para uma vaga de vestibular, o outro passa, e ao invés de você ficar com raiva, você dá uma festa para ele. Entendeu? Você entrega os seus livros para ele, né? Porque ele vai conseguir aquela vaga e vai sobreviver o sistema, não aquela espécie. Então quando a gente faz agricultura, você não pode falar assim, aqui está dando formiga, né? É outra coisa que as pessoas morrem de medo. Está tendo formiga. A formiga é um grande aliado. O Ernest sempre fala que essas pragas, quando você elimina a praga, é você matar o bombeiro que está vindo apagar o fogo da sua casa. Você volta para trás, né? Você volta para trás. Aqui, por exemplo, eu tive enfim, essas vaquinhas, né? Essas coisinhas assim em geral. A vaquinha é o bichinho, né? Vamos explicar. A vaquinha não é um de dar bichinho. leite, É uma espécie de besouro que parece uma joaninha, só que ela não é bonitinha como a joaninha, ela fica comendo as folhas. Ou, por exemplo, um bom exemplo também eu tenho uma produção de berinjela, que eu vendo no atacado, berinjela, e a berinjela começou a dar fungo. E eu não sabia o que fazer, porque estava dando fungo e eu precisava daquela renda, porque está na minha linha que está sustentando as minhas frutas. E aí eu pedi um agrônomo que me ajudasse. Ele falou, você pega um caldo de sulfato de cobre, não sei o que, e passa lá, mas tem que ser aquele que é mais caro, que é o certificado de orgânico, que é o sulfato de cobre mais caro. Aí eu fiquei olhando e falei, não vou fazer isso. Na natureza, o Ernest sempre fala assim, na natureza, por que você não planta em estufa? O Ernest fala, na natureza não existe estufa, né? Na natureza não existe sulfato de cobre. Então o que eu vou fazer? O fungo está vindo porque está chovendo muito e ela está ficando muito num tempo fechado. Então está desenvolvendo esse fungo. Abrir, poder as bananeiras, poder os eucaliptos em volta, abrir luz para ela, e nisso o meu sistema pulsa. Então ele sobe e ele vai para o chão, forma solo, abre luz, cria mais condição. E o fungo não tem um ambiente. E o fungo não tem mais um ambiente. Então todos os fungos morreram, e aí as outras praguinhas estavam começando a vir, os outros bichinhos, e aí essa vez foi a primeira vez que eu entendi de verdade, fora da teoria, que você sofreu no que bolso, ele estava né? vendo, exatamente, que eles estavam vindo aliviar a planta, porque aquela planta, a formiga faz isso. Você tem uma planta que ela tem um déficit nutricional, ou um déficit hídrico, né? Você não está molhando, e a gente está o tempo inteiro aprendendo com ela. Você não está molhando, tem alguma coisa errada, a planta começa a sofrer. A formiga vem, corta aquelas folhas para aliviar um pouco a carga que a planta precisa carregar, porque a formiga só corta, a formiga come o fungo, né? Ela leva a folha para o formigueiro e faz um fungo para comer. Os melhores fungos são das folhas com déficit nutricional ou hídrico, porque elas não formam. Em geral, os bichos comem as plantas que estão com algum tipo de sofrimento. Tá, porque já está no processo de decomposição, né? Não, porque os aminoácidos, vamos assim, grosseiramente falando, os aminoácidos não formam ali uma cadeia
que pro inseto ele não consegue digerir. Então os aminoácidos, depende um pouco de que planta é, mas grosseiramente falando você tem estruturas soltas, né? Os aminoácidos ficam soltos e isso é ótimo para os bichos conseguirem digerir ou para formar os fungos. E claro que os bichinhos vão identificar isso. Eles vão identificar, porque a planta está mostrando para eles. Está mostrando, né? De novo, o sistema evoluiu de forma conjunta. A formiga evoluiu junto com a planta. Se você mata a formiga, você... Porque a formiga ela quer comer, ela quer pegar a folha e levar para o formigueiro dela e fazer um fungo. Então por que ela não pega essa floresta e corta a floresta inteirinha e faz um monte de fungo para ela? Por que ela não faz isso com a floresta? Ela vai escolher aquela que está doentinha, né? A floresta está equilibrada. Tá saudável, né? Tem 1000 toneladas de folha numa área muito pequena ali, se ela quiser fazer. Por que ela vem cortar o meu eucalipto? Porque o meu eucalipto está no lugar errado ou ele está sendo conduzido da forma errada, né? Então eu sempre, às vezes, eu coloco, quando eu estou... Né, a gente está sempre aprendendo. Então eu monto um sistema e às vezes eu não sei. Aí eu, assim... Algumas podas de frutíferas que eu estou fazendo pela primeira vez. Então eu faço. E aí a pessoa fala assim, mas é assim que faz? Eu falo assim, se não for amanhã a formiga vai comer. E ela vai terminar essa poda. Ela vai ajeitar essa poda. Porque a planta vai sofrer. Você tem que fazer a poda para a planta, né, perder aquele peso morto. Perder o excesso, né? Que nem cortar as gordurinhas, né? Exatamente. E ficar leve para poder correr.